Rotep, família! Eu sou Janamon. Eu sou Catiúcia Ribeiro. Você está ouvindo o Africafé. Um café e um podcast bem quentes, por favor, Catiúcia. Claro, Janamon. Mas se quiser um expresso nas outras mídias sociais, estamos disponíveis no YouTube e no Instagram, Africafé com as Pretas. Nosso podcast é gravado ao vivo às segundas, quartas e sextas em live, às 10h30 no nosso Instagram. Desperte seu pensamento, prepare seu café e vem soleramente. O futuro é ancestral. Fique com o episódio de hoje. Olá, Africafeinados! Mais uma sexta-feira começando, sextou, um clima de reflexão acerca de artistas que fazem a diáspora se sentir mais contemplada artisticamente e representada. Hoje a gente recebe Júlia Ribas, também mineira como eu, filha de um grande artista e celebrando Marco Ribas e celebrando 25 anos de carreira. Então a gente vai falar sobre os atravessamentos do Marco, sobre a travessia da Júlia na música, esses 20 anos de comemorações, quais são as novidades para essa nova fase. E é sobre isso, Catiúcia, seja bem-vinda, minha irmã. Como que tá aí nesse seminário incrível? Rotep, família, bom dia, tudo bem? Estou aqui, caminhando para os dias finais, está bem bacana, minha mesa foi ontem. Quero agradecer a Júlia por estar aqui conosco nessa manhã de sexta-feira. 3 mulheres pretas, todas no Fum Fashion. Que hoje de branquinho, Fum Fashion. No Fum Fashion. E acredito que vai ser uma troca muito rica, uma troca muito bonita. Seja bem-vinda, Júlia. Gente, eu que agradeço demais. Como eu estava falando aqui no background, eu falei com a Janamon, que é minha irmã Lira, que eu amo demais. Já tinha me falado muito da Jana. Então, assim, para mim tem uma série de representatividades e significados e símbolos de estar aqui hoje. E por coincidência, na hora que minha filha abriu os olhos, ela falou assim: mamãe, quais são meus ancestrais? Ela tá nessa fase assim que a gente começou a explicar para ela algumas coisas, que ela começou agora com alguns questionamentos, né? Então, eu acho que hoje o dia tem uma influência forte para nós nesse encontro, realmente, que eu considero divino. Ainda olhei todo mundo de branco, falei, Deus, que coisa linda, né? E essa representatividade que você, Janamon, tem de significado na vida da minha irmã e agora perpassando pela minha vida, né? Então, eu que agradeço, Cati, muito prazer te conhecer, espero conhecer pessoalmente. E é isso, gente, a gente tem que gastar esse lugar de fala, porque foram muitos anos silenciadas, né, em todos os aspectos, e eu estou com um momento em que o falar tem sido através da minha expressão artística, numa descoberta maravilhosa através de poemas e canções. Então eu estou aqui para servir. Não estou com café, eu estou com chá de maçã. Maravilhoso. E você estava falando de uma surpresa, de um presente que você queria dar pra gente. Aí eu falei, calma, lê no ar. Quero. Por favor. Eu fiquei pensando como que eu poderia presentear, né? Se o nosso encontro fosse pessoal, assim, no físico, eu ia levar um bolo de fatão. Mas no momento, à distância, eu acho que um poema Vai Lágrima Seca cai bem. Cheiro de caju, pele vistosa, sempre bem sedosa. Seco o chão e chamei logo o sim pelo não. Daquela mulher, aquela alguém, corri e pedi logo a mão. Era uma siriguela meio cajá, quase o homem em sua pá. Sempre elas, feito velas, luminosas, pleno voo junto ao chão, lavando roupa ainda sem sabão. Eita! Da cor, da dor, o ardor ainda sem sabor. É um sincero amor. Do seu frescor, nem mesmo o terror. Lá se foi o velho sedutor. Mas são elas, ainda, leves feito velas. São elas. Com choro, por favor, sem fita amarela. Sorrindo mesmo que banguela, sofrida ou tagarela, amarra ela. Quantas rimas ainda poderiam te traduzir? Quantos mimos ainda, mulher, para te fazer sorrir? Mas eu fico apenas seguindo com um único tema, buscando escrita a pena,
mas fico buscando sempre essa honra em fito enquanto poema, num canto de siriema, te crio imagem de cinema. Ah, mulher, para quem te desenhou, saber que me fez um favor, é você mulher, cheia de vida e de cor. Oh, que coisa mais linda, Ju! É sobre isso, Catiúcia. Minas Gerais são muitas. Na verdade, antes de trazer uma reflexão, eu queria fazer uma outra pergunta para a Júlia, que eu fiquei ouvindo a Júlia falar, e ela trouxe um ponto muito que eu acredito muito que é no ponto de transformação que a arte traz para a nossa vida, né? A arte é a nossa primeira filosofia de vida. Nas filosofias da africanidade, da antiguidade, filosofia ela se dava a partir da arte do viver e da arte de transformar. Então, quando tu faz esse poema, quando tu traz esse poema, e tu trouxe uma questão muito bonita, que tu disse assim, eu acredito que esses 25 anos seja, inclusive, festejar os meus 42. E olha que estranho, olha que coincidência completar isso na quarentena. E a quarentena foi um momento que todos nós tivemos que ficar nesse processo de reclusão, mas para se perceber e perceber suas potências, né? E a arte, ela tem essa capacidade de transformação. Durante esse isolamento, as pessoas fizeram arte. As pessoas fizeram música, as pessoas cantaram, as pessoas se movimentaram, porque era o momento que elas tinham, né, de respirar esse vivo, esse voltar para si, né? E aí, quando tu traz isso, eu queria que falasse para nós, assim, o quanto essa arte, para ti, ela tem um impacto de transformação, porque, de fato, é a comemoração da sua vida, porque a arte é a sua própria vida, né? Então, eu estou aqui mais grudadinha porque seu áudio para mim está um pouquinho mais baixo do que o da Jana. Eu tô lutando aqui, não sei se vocês viram agora, eu fui ali mexendo no negócio, levantei, peço desculpa. Tô lutando aqui, liguei uma luz, mas vai fluir. Mas eu tô te ouvindo bem. Eu tô te ouvindo bem, tá. Eu consigo te ver. Pode falar. Então, essa questão da arte, Cati, posso chamar de Cati, né? Ela vem mesmo como acho que é um escape, sabe? Ela tem vazão para todos os lados que a gente quisesse direcionar. Eu me lembro que eu fiquei 5 anos como voluntária no sistema penitenciário, não posso citar o lugar nem a cidade, mas fiquei como voluntária 5 anos. Eu entrava em torno de 8 da manhã, saía 5 da tarde, e foi um período em que muitas pessoas falaram assim, mas Júlia sumiu do mercado, onde que a Júlia está? E eu comecei a sentir, Cati, que essa vazão da arte, essa explosão que acontece, porque a gente pode falar calmo, a gente pode ter personalidades mais ponderadas, mas dentro é uma efervescência de pensamentos, de melodias. Às vezes eu estou cozinhando e vem melodias, assim, vem trechos de letras, vem algum rebusco de pensamento. Então, quando eu vi nessa experiência, que eu acho que foi assim, a linha tênue, bem fininha entre nós da sociedade, né? Por que leva uma pessoa a parar ali dentro daquele sistema tão punitivo e tão doído? E aí eu fui reparando que a maioria das pessoas vinham, sim, desse lugar da negritude, aquela história toda que a gente conhece, né? Eu comecei a ver que todas as vezes que eu cantava para elas, o ambiente físico permanecia, mas o ambiente, o astral, elas chegavam a puxar o ar. Então, eu comecei a perceber ali que essa expressão artística que a gente carrega, seja ela através da dança, seja ela profissional ou não, seja ela da formalidade acadêmica ou não, seja uma expressão artística, ela é um escape para o ser humano. Ela é uma presença de simultâneas energias e histórias, e aí eu acho que cabe a pergunta da minha filha hoje de manhã: mamãe, quem são os meus ancestrais? O que isso quer dizer? Ela tem 4 anos, ela acabou de fazer 4 anos. Então eu acho que isso tudo, Cati, abrindo várias janelas para diante da sua pergunta, nesse tempo de pandemia, foi um momento em que eu tive refletindo sobre outras reflexões, porque eu tive momentos profundos, mais do que a quarentena, de reflexões pessoais. Eu acho que a quarentena me levou para um momento de reflexão mais coletiva,
de pensar o macro com a humanidade, como humanidade nós podemos aproveitar esse momento de pausa, né? Eu até costumo brincar com uma grande amiga que estava tendo uma dificuldade muito grande no começo da pandemia, como todos nós. Teve pessoas que piraram ao meu redor, assim, né? E eu falei, olha, numa orquestra, quando existe uma pausa pontuada na grade do maestro e ele não fizer essa pausa, a orquestra vira uma bagunça. E essa pausa é tão importante que para nós ouvintes dessa orquestra, quando passa a pausa que vem o próximo ato da orquestra, a gente suspira, ou a gente chora, ou a gente quer sair correndo do teatro, ou para quem nunca ouviu isso, é como uma banda que precisa naquele momento ter uma pausa para um solo de alguém. Então, essa pausa da humanidade, ela não significa que acabou, ela está trazendo a gente para um lugar de que algo vai acontecer, né? Devemos nos preparar. Então, essa pandemia, Kátia, veio cheio de significados e símbolos nessa questão do estar no 40, né? Não tem um mês que eu fiz 42, a minha filha fez 4 anos, então assim, eu não sou essa coisa ligada muito com numerologia, já fui bastante, mas eu acho que esses pontos, eles precisam ser contados, precisam haver memoriais que são levantados no decorrer da caminhada. E eu acho que a pandemia, não só para a Júlia Ribas, é muito individualista, meus 25 anos, minha carreira. Eu estou vendo isso tudo muito macro nesse momento. A Júlia, nesse período de pandemia, enquanto artista, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto alguém que sente, eu choro com quem chora, Kátia, eu sorrio com quem sorri, e quem convive comigo entende que como isso é visceral, como isso é de entranha, sabe? É quase uma característica da nossa casa. Então, nesse momento de pandemia, foi me redescobrir enquanto coisas que já existiam e que nem tudo precisava ter sido jogado fora e que nem tudo era tão demoníaco como disseram e que nem tudo era tão desprezível e que meu cabelo não era ruim quanto eu pensei e que meu nariz ele veio exatamente no formato que era para vir e que a cor da minha pele, sabe? Eu comecei a ver que existiam coisas lindas já à minha frente, né? E isso tem sido simples, no meu ordinário, Kátia, assim, de abrir uma gaveta e descobrir um poema que estava solto lá dentro, de ter que mudar minha alimentação, porque eu tomava 6 medicamentos de reumatismo, hoje eu tomo 2, porque eu mudei a alimentação toda, e descobri receitas, coisas que eu nunca imaginei inventar, de estar sentada com a minha filha vendo um Netflix que fala sobre um elenco de 90% negros e ela olhar para minha mãe e falar assim, vovó, por que seu nariz é maior que o meu se a minha pele é mais escura que a sua? E aí eu descobri e falar assim, gente, olha que coisa rica, se não fosse essa pausa, a gente não ia estar vivendo um monte de coisa desse lugar. Então, Kátia, eu não sei ser muito objetiva assim, nas respostas, mas a Júlia, nesse tempo comemorativo de 42 anos, de 25 anos de arte, de uma mulher que consegue ter voz por outras mulheres que estão sendo silenciadas, isso para mim tem uma importância muito grande. Então, descobrir-me enquanto poeta nesse meio do caminho, ver a Madu Costa falando para mim, escreva, ver a Duda Salabert, solta esses poemas, ver Maria da Penha me falar, Júlia, estou com você, solta isso, ouvir da Leni Andrade, Júlia, estou com você, isso tudo tem um significado maior do que ter um carro na minha garagem ou não, de estar com 10 mil seguidores ou não, entende? Vai muito além disso, assim. O significado de eu estar aqui com 2 mulheres pretas, cheias de informações, e eu falando há mais de 20 minutos, isso tem um significado para mim, sabe? Então, é um momento de muita comemoração, apesar de muita dor. Sabe? Eu tenho uma experiência muito grande com mulheres em sofrimento, em situações de privação, como campo refugiado, ou em situação carcerária, ou na dependência química, já vão para 11 anos. E eu vejo que, apesar do sofrimento, elas conseguem encontrar... É como cacto. Minha filha pediu um cacto essa semana e uma suculenta.
E eu mostrei para ela que se a gente pegar um grãozinho e pôr na terra, não precisa fazer nada, aquela suculenta vai nascer, aquele cacto vai nascer. E eu vejo isso, sabe? Como no sertão eu vi várias vezes, aquele chão que não ia produzir nada, e de repente cai uma gotinha d'água, assim, do nada, é o suficiente para o sal mineral fluir e a terra ficar verdinha. Então eu vejo que apesar de todo o contexto histórico nesse momento, político, social, pandêmico, nós estamos num momento de findar o ano agradecendo, porque foi oportunidades para nós todos, em várias áreas e dimensões diferentes, de reflexões. Acho que é um pouco isso. Ju, o que você está preparando de lançamento? Eu sei que você fez 2 lançamentos recentemente, né? Você botou nas redes aí, eu assisti algumas coisas. Queria que você contasse para a gente um pouco desses produtos artísticos, né? Para esses gatilhos aí que você está soltando. Jana, assim, antes da pandemia terminar, a gente em novembro, tem 3 anos só, Cátia, que eu voltei para Belo Horizonte. Eu fiquei fora, morando no Ceará, e voltei. Eu sofro junto com o meu marido, que é o pai da minha filha, com a dependência química dele. E então, nós tivemos que montar toda uma logística diferenciada na nossa vida. E então, tem só 3 anos que eu voltei para BH e a gente começou a pontuar como que eu voltaria, já que acharam que eu tinha saído do mercado, né? Como que eu voltaria para esse mercado? E aí eu pontuei bem para quem trabalha comigo. Eu falei, gente, eu não estou voltando para lugar nenhum. Eu continuo aqui. Talvez voltando para casa. Puf! Aí o Felipe Fantoni, Arthur Rezende, Jack Will, Néstor Lombida, que é um fantástico conhecedor das diásporas e do conhecimento da cultura afro-brasileira, é um cubano pianista, e Leonardo Brasilino e Pedro Melo sentaram e falaram, então vamos fazer um EP. E nós gravamos um EP no quintal da casa do meu avô, onde meu pai gostava de estar, onde eu e Lira crescemos, onde a Rutinha corre, que chama De Volta para Casa. E aí eu fui revisitar a obra do meu pai depois de 7 anos, Jana. Eu fui revisitar e achei coisas em fita cassete, achei coisas inéditas. Então, eu regravei 5 canções dele, que está no EP De Volta para Casa, que foi um conjunto de pessoas, de amigos, uma estrutura que ia ficar em mais de 50 mil reais, eu não gastei 1.000 e pouco. Porque, assim, foi colaborativo, foi todo mundo junto. Eu dou isso, eu faço aquilo e tal. Então, ele está no canal YouTube Júlia Ribas Oficial, tem lá o EP De Volta para Casa. E aí, no ano de 2020, a gente ia lançar esse material. Então, a gente tinha já uma turnê com o João Luiz Nogueira na Alemanha e na Áustria, e depois a gente ia ter, que a Giovana Pires estava organizando, uma turnê para os Estados Unidos, e fora os festivais, as coisas que tinham por aqui. Buf! Pandemia. Para tudo. E eu tentei fazer de tudo, gente. No dia que Pedro Melo chegou na minha casa, eu estava indo fazer um concurso público para parar de fazer show, parar de cantar, parar de dar aula de canto e fazer um concurso público. E ele falou, de jeito nenhum. E aí eu falei, mas começou a pandemia, como é que nós vamos fazer e tal? Ele falou, nós vamos pensar. Foi aí quando o Felipe Fantoni, que é meu amigo, músico, já há 24 anos, nós caminhamos juntos, e ele falou assim, Ju, vamos gravar então músicas do seu repertório. E aí a Giovana Pires, que é uma grande amiga de trabalho, falou, Ju, vamos fazer singles, vamos soltar os singles. Então, Jana, resumindo, a cada mês, nós estamos soltando um single que fez parte desses 25 anos de carreira. Então, a gente começou com aquela O Morro Não Tem Vez, de Vinícius, né? Porque lá na década de 90 eu fiz ela e ela tem um impacto muito grande, né, dessa fala super atual, e tinha coincidido que no começo da pandemia os índices de violência contra a mulher estavam no talo. E eu fui recebendo as informações pelo Instituto Maria da Penha sobre o índice altíssimo de violência contra a mulher negra. E aí eu falei, então é agora. Aí soltamos O Morro Não Tem Vez. Não me chame de preta, não me chame de mulata, me chame de mãezinha, de mulherzinha, mas não me chame de mulata. Aí tá também no canal. E esse mês... Nós... Você ouviu? O arranjo dos meninos, assim, todo mundo fazendo ali na hora. Foi ótimo.
E aí, quando veio esse mês, eu soltei o Limbo do Rei, porque meu objetivo de Lira com o acervo da obra marconiana é socializar isso. Não é a nossa obra e nosso legado. Não, o legado dele ele já deixou para nós. Agora nós queremos que as pessoas ouçam, revisitem a obra marconiana, que é atual, é atemporal, é uma informação, é um anúncio gigantesco. Então, eu aproveitei que houve o lançamento dele com a revista Nós e soltei Limbo do Rei, porque nesses 25 anos de carreira, 70% do meu repertório era Marco Ribas. Exatamente nesse lugar. Um dia, alguém vai querer cantar ele. Um dia, alguém vai querer. Então, soltamos Limbo do Rei, numa produção que foi minha, do Felipe Fantoni, do clipe. E agora a gente já está, semana que vem, terminando uma próxima, que é autoral, que nesse tempo de pandemia, da pergunta da Kátia, eu desengavetei canções autorais lá de 2009, que estavam arquivadas dentro de um Wave no computador e vai sair agora. Então, não falta material para assistir. Gente, vou puxar uma atenção aqui para Limbo do Rei. Por favor, assistam. Júlia já colocou um clipe no ar também. Então tá muito bonito, muito forte. E eu acho que as mensagens ali de Marcura, ele faz várias provocações, né? Acorde, levante, olhe. Tem uma fala dele que eu não me esqueço. Pau seco também flora. Pau seco também flora. Pau seco também flora. Então fica aquele lugar aquelas imagens que nós reproduzimos no outro, né? De que o outro não tem solução, o outro, né? Eu me lembro, gente, vocês podem, talvez, Kátia, por ter a pele retinta mais do que a gente, tem um lugar de preconceito diferente. Isso, total. Kátia, então, desculpa te interromper, porque a primeira frase da música é: ouça, vai na fonte, largue a forma, brinde, sonhe. Ouviu, forme o leito. Pedra e água passam sempre. Eu acho isso tão africano, eu acho isso tão filosofia africana, tão poderia estar falando, sabe? Acho uma coisa muito... E ele fazia tudo muito... Hoje nós estamos analisando a obra, com análise mesmo, olhar de análise. A Kátia vai se apaixonar, porque ele era completamente intencional em toda a sua obra. Em todo... Cada onomatopeia, cada jeito de tambor, cada ele era profundamente intencional. Tanto é que no meio dessa música tem uma fala de uma entrevista dele, que ficou meio no background, assim, que ele fala, e houve então uma união de poderosos, uma mulher novinha chamada Christian Killer, que o próprio nome já anunciava, e nascia então um lugar chamado Beverly Hills, mas Bad Hell. Então, assim, ele fazia tudo muito intencional. E quando você vê um lugar desse falando que pau seco também flora, eu fui lá quando eu estive na África, fiquei numa aldeia muçulmana, crianças da idade da minha filha morrendo porque não tinham o que comer, mas florescendo de uma maneira única, em que eu fiquei constrangida com o florescimento daquele lugar, onde a gente começa a entender assim, uai, o que ele quis dizer com pau seco também flora? O homem vai vingar. Aí um cara falou assim, uma pessoa me chamou no privado, falou assim, como que num tempo desse você canta sobre a humanidade se vingando? Eu falei, Anta, perdão pela grosseria, mas é vingar de crescer, vingar, vai vingar, vai florescer, vai crescer. Jamais ele começaria uma letra te chamando para ir à fonte, para deixar as formas e brindar, mandando você vingar. Não tem coerência nenhuma com o restante da letra. Então, assim, realmente é uma música que eu escolhi a dedo, dentre várias outras. E o clima do clipe foi esse lugar. Você vê que no momento tem umas portas com cadeados, umas coisas assim, que eu e Felipe fomos. E no final ele olha para mim e fala assim, Ju, tem como você dançar? Aí eu falei, ai meu Deus. Aí eu fui lá atrás, quando tinha eu, Helena Pena, Rita Silva, Cida Reis, Zé da Costa, lá no primeiro fã, a gente fazendo Ayabás. Aí
depois eu fui lá no Rui Moreira, me fazendo suar para dançar, e eu falei assim, eu não sou bailarina não, mas eu vou dançar, porque meu corpo dança, meu corpo fala. E comecei a dançar, e tem uma série de significados naquilo dali, né? Então, realmente, não é porque eu fiz, não. Eu tô, assim, apaixonada com o livro do rei. Tu sabe que Eu fiquei emocionada te ouvindo falar. Não, eu tô aqui. Verdade. Eu tô com um sorriso nos olhos te ouvindo falar, sabe? Muito bonito. Se bem que o sotaque também é maravilhoso, né? Mas te ouvindo falar, tô com um sorriso nos olhos e tu trouxe uma coisa muito bonita. Eu vou dançar porque o meu corpo, ele fala, né? As filosofias africanas, elas trabalham muito com isso, né? Com a expressão, que é uma expressão narrada pelo corpo. O nosso movimento é um movimento corporal. Ele se dá para uma outra dimensão, que é a dimensão... Por isso que nos emociona, porque tu tá falando de um lugar da verdade, que é a filosofia que sai do teu coração, que é essa filosofia. E essa questão que pau seco também flora, isso é muito filosófico. Porque para pensar assim, nós vivemos numa realidade social tão violenta, que quando você fala que pau seco também flora e você expressa isso com o corpo, é a própria potência da transformação pela arte, que é a primeira pergunta que eu fiz lá atrás, que tu trouxe assim, olha a tua narrativa, tu falou assim, eu estou quase há 20 minutos aqui falando e não sei o quê, mas na verdade você estava quase 20 minutos falando desse processo de transformação mesmo que a arte faz, e é esse pau que flora. Agora eu que estou aqui no devaneio, no negócio. Verdade. É isso mesmo, Kátia. É isso mesmo. Quando você fala que você vai lá atrás, irmã, você está dando ouvidos para o convite da própria canção, né? Vai na fonte, ouça. Então, eu acho que por isso que a canção, talvez por isso eu me emociono, porque aqui a gente chegou numa ideia de que o futuro é ancestral, o futuro é retorno. Só é possível a gente coexistir de uma maneira mais saudável se a gente conseguir se revisitar na nossa travessia e na nossa trajetória. E, então, eu acho... Isso, Jana, perdão, nessa coisa que você falou, nossa, se a gente fosse terminar e falar o tempo acabou, eu ia deixar essa fala sua, que essa coisa de voltar e se revisitar, que, gente, é circular, é uma gênese. É uma volta. E aí, não é volta de dar volta, é de retornar a um ponto que convida a gente, Jana, eu acho que é isso que nos emociona, porque você revisitar a sua história, revisitar o que a Ruth me perguntou hoje, dessa questão da ancestralidade, sem nenhuma mistificação com o assunto, não vou entrar nesse lugar, mas a gente se torna um pouco menos egoísta. Porque nesse retorno, você tem que parar de olhar para o seu umbigo e olhar uma história de pessoas e histórias além da sua que foram construídas para que a sua existisse. Então, a gente começa a ver que se nós, humanidade, começarmos a entender esse processo de voltar a um ponto em que a gente tem um encontro, todo mundo junto. Eu não estou utópica, tá, gente? Imaginando que vamos viver num mundo em que cai rosas. Eu acho que essas diferenças e as necessidades são pontuais e elas vão deslocando quem estiver atento para ouvir. Ouça! Porque tem gente que escuta, mas não ouve. A gente escuta aqui, tem um som do negócio aqui da minha mãe, tem um vizinho mexendo ali, eu ouço o som ambiente onde você está, mas parar para ouvir é diferente. Então, quando a gente ouve e se conecta, a gente vai vendo que atrás da história da Kátia tem histórias, atrás da história da Jana tem histórias, atrás da história de... E aí a gente vai começando a contemplar memoriais levantados no decorrer dos tempos. E a gente vai falando assim, meu Deus, eu sou uma multidão de pessoas. Eu não posso continuar sendo tão umbigo, né, para o meu próprio contexto, meu próprio sofrimento, minha própria dor, porque teve gente aqui atrás que literalmente sangrou para eu estar aqui. Teve gente que teve que abstrair de todos os seus pensamentos, das suas filosofias, das suas histórias, para ser desconstruído, para que eu pudesse estar aqui. Então, quando você fala isso, é um ponto que eu aprendi muito com o sertanejo, muito mesmo.
do valor desse lugar, e principalmente que era um quilombo, né? A pessoa mais velha que tinha lá, ela estava com 120 anos. Era uma senhorinha que para eu entrar na casa dela eu tinha que abaixar, porque o teto ficava aqui assim em mim. E eles nunca tinham visto mulher do meu tamanho, Jana, pensa. Eu tenho que contar uma coisa engraçada. Quando eu cheguei lá, aí eles ficaram assustados, né? Todo mundo pequenininho, assim. Aí, de repente, ela olhou e falou assim: ei, seu Josiel, essa mulher do senhor aí tem uns 500 quilos, não tem, não? Será que essa casa aguenta? Perfeito. Então, 90 eu devo ter, mas 500 eu acho que eu não tenho, não. Maravilhoso. Então, assim, isso tudo vai levando a gente a ir somando e contemplando essa questão que a gente tem histórica. Eu acho que nesse lugar a Kati pode trazer um lado filosófico maior do que o meu. O meu fica mais dentro do afetivo mesmo. Mas então é sobre isso, né? Filosofia. Então, exatamente. A vida do coração. Nós temos uma dimensão, irmão, de entendimento de filosofia, que essa filosofia é traçada pelo Ocidente, né? Então, ontem mesmo eu estava aqui conversando com a Xênia França, aqui no evento, ela disse, não, irmão, eu adoro esse povo da arte, porque esse povo da arte fala isso, né? Jana, quando eu conheci a Jana, também tinha isso. Não, irmã, porque você sabe, você tá aí estudando filosofia, e eu fico aqui no devaneio. Eu falei, irmã, mas é esse devaneio que é a própria construção da filosofia, porque desde a antiguidade africana é a arte da lapidação da palavra, é a arte de transformar. Então a arte tem um componente de transformação. Isso que a academia nos ensinou é uma técnica de reconhecimento de práticas que são as práticas da naturalidade, que é essa naturalidade que sai pela arte. Então, toda vez que tu às vezes não vai ter essa expressão textual, mas o corpo é um texto. Sabe? Quando tu diz assim, eu precisava dançar, é o texto. Eu precisava fazer o bolo aqui para comer com vocês, é o texto. O problema é que nós desaprendemos a reconhecer os textos, né? E olha como tem impacto, porque se emociona a mim e Jana, é o mesmo impacto de quando eu estou aqui falando de filosofia desse modo mais técnico, né? Que foi o único lugar que eu consegui acessar essa filosofia técnica. Me perguntam sempre assim, mas o que é que você tem essa coisa? Eu falei, mano, porque eu sou uma mulher de quilombo, eu trago no meu corpo a expressão da arte. Então a arte é transformação. E tu tem uma coisa que eu queria te perguntar, que eu achei muito bonito, porque eu vejo no teu trabalho uma expressão ancestral. Toda vez que tu acessa o teu ancestral, né, que é o teu pai, que ele é o teu ancestral divinizado no teu corpo, né? Que ele, não porque ele te deu a vida, né? Mas por conta da partilha de coexistência que existe ainda em vocês e agora se mantém na tua filha, se mantém no teu companheiro, quando tu tá assim, bom, porque eu tô aqui nesse processo com meu companheiro e tal, então entende como isso tudo é transformação. E aí eu queria... nós temos falado muito sobre o futuro ancestral e o futuro é o retorno. E esse futuro retorno é isso, é acessar, né, essas obras incríveis do teu pai e trazer novamente. Então eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, o quanto é importante, o quanto isso é grandioso, né? Ontem me perguntaram aqui no evento, mas você pensa filosofia africana e você pensa as idosas na filosofia africana? Eu falei, meu bem, se eu não pensasse as idosas, não existiria filosofia africana. Se eu não pensasse quem veio antes de mim, não tem filosofias africanas, porque não é uma filosofia estática, não é um pensamento estático, que é esse pensamento circular, que eu acho que tu trouxe isso também. E isso é matéria ancestral, né? Sim. E o pensamento que tem movimento, né, Kati? O pensamento... Exatamente. Eu tive um conflito muito grande dentro disso que você está falando quando eu entrei na universidade de música. Tanto é que meu TCC foi... eu lembro que o tema era uma abordagem do despreparo da formalidade acadêmica para os alunos autodidatas. Então, esse lugar do pensamento ser um movimento, né, ele fica enrijecido dentro de algumas pessoas, né? Então, assim, quando eu falo do Marcu, é porque é um nome que as pessoas reconhecem, mas eu reconheço Fatão, por exemplo. Que na história de Fatão, minha mãe, tem
eu tenho um legado social profundo. Minha mãe é uma assistente social que eu acho que todo servidor público deveria ter uma experiência com ela. No tato, no traquejo com o outro, sabe? Eu aprendi com a minha mãe, e acho que Lira também, a Jana, que tem uma... Por exemplo, minha referência com Lira de irmã é diferente da sua, né, Jana? Que é esse outro lugar da amizade, que é uma escolha. Não estou dizendo que a gente não se escolhe, né? Eu amo minha irmã, admiro minha irmã pra caramba, assim, eu tinha que ser minha irmã. Mas quando você tem um amigo que é essa escolha, né, da colocar aquela pessoa na sua vida, o olhar é diferente. Mas eu acho que tanto eu quanto ela, a gente aprendeu com a nossa mãe, somados com o Marcu, a não coisificar as pessoas nunca. Nunca. Em aspecto nenhum. Então, assim, quando eu falo de Marcu, eu estou falando de Marcu, mas dentro de uma obra artística. Quando eu falar da minha construção, da construção que eu estou fazendo com Ruth, aí eu abro mais os braços, porque do lado de cá eu tenho Fatão, com uma história maravilhosa. Minha avó era franciscana, meu avô era um pedagogo, um cara fantástico, que largou toda a riqueza da família na Bahia, entende? E do lado de cá eu tenho minha avó, Caiapó, com meu avô negro, os dois passaram preconceitos gigantescos, meu avô se formou em médico, imagina as lutas que esse cara não deve ter tido, como um negro retinto, casado com uma mulher descendente de indígena Caiapó. Então, essas histórias, por muito tempo, Cátia, por um bom tempo da minha vida, elas foram perdidas, enquanto outras informações tentavam me impregnar, como se isso fosse uma história ruim. E, de repente, no auge da minha vida, para ser mais sincera, no ato do parto da minha filha, isso se concretizou de uma maneira que ninguém mais rouba. A importância de quem eu me tornei, mas eu me tornei sem essa coisa antropocêntrica, tá? Eu estou dizendo assim, a umbigologia, não é esse lugar, não. Tá? Inventei esse termo agora, tá? Umbigologia. Mas Aqui nós inventamos várias coisas. Mas assim, desse lugar que eu abraço histórias de vida. Você tem ideia, Kátia? A minha bisavó do lado de cá, da mãe da minha mãe, ela era uma negra, não na estética toda. Sempre ouvi falar que vó Bilu era feia. Sempre ouvi falar isso. Casou com um holandês enorme. Imagina que história é essa no interior do norte de Minas. Pensa. Então, assim, eu estou tentando mostrar para a Rutinha que o que a mamãe fala do Marcu, por exemplo, ela é apaixonada com o papai sem nem ter conhecido o papai. Então, assim, o que nós passamos para ela do Marcu, do vovô Marcu, é grande, não porque é o vovô dela e ela tem um vovô importante, é porque foi um homem como vários outros que pontuaram coisas importantes na história que estão ecoando até hoje. Até hoje. Se você pegar uma música dele, Urubu de Meu Louro, que está nesse disco que a revista Nós tocou, é uma letra atualíssima. E ele estava no auge da ditadura, 83, gente. A ditadura tinha acabado aonde? Nós estamos aqui pelejando até hoje. Então, assim, quando você pega esse sistema da obra marcuniana, aí eu tenho esse lugar com um olhar diferenciado. Mas quando eu pego a história, a minha história construtiva, de narração, de quando você chega na casa do meu avô, tem um quadro da minha tia, que é artista plástico, a dança de fitas e o divino logo atrás. Então, assim, isso tudo tem uma importância para mim. Quando a Folia de Reis vai vir na minha casa e algum religioso quer combater isso na cabeça da minha filha, eu falo assim, olha, para nós temos essa importância. Então eu expliquei para ela por que as pastorinhas estavam entrando aqui, por que a tia Dadá vestia de boi na hora de entrar, por que o violeiro estava representando os pastores, por que aqueles três ali estavam de reis. Então eu estou dizendo isso uma parte da história, tá certo? Dentro de tudo isso, a obra marcuniana tem um lugar que tem um respaldo na minha vida muito forte. Ela tem um espaço muito forte, com muitos significados, com certeza. Mas eu estou tentando ver que a minha experiência com os muçulmanos, a minha experiência com a mulher no sistema penitenciário, que aí vem inúmeras outras informações dentro de cada uma história, a minha experiência com a mulher sertaneja, que eu olhei e falei assim, a mulher que almeja aquilo que não fala, mas deseja, está à porta,
à espera do marido vivo, mas morto. Então, isso são coisas que vão... Você nem encontrar a palavra. Agora eu filosofei mais que a Kátia. Assim, eu não encontro palavra, Kátia, para tentar traduzir. A gente fala aqui no programa, irmã, que tudo que não existe a gente inventa. Na verdade, assim, certo. Olha, o que é muito importante, assim, que bom que tu não encontra palavras para descrever. Isso é muito importante, porque não tá na matéria, não tá no físico, não tá nesse reconhecimento concreto, né? Então, incrível que tu não encontra palavras. Então, chegamos ao ponto que o África Café espera, assim, né? Que é justamente porque o K do África Café, irmã, é uma energia vital, que é o que nós conhecemos como axé, né? Na antiguidade egípcia chamava de K, e com as expansões transatlânticas ele recebe um outro nome, recebe o nome de axé, né? Na verdade, não é um outro nome, são nomes de várias filosofias africanas na grandiosidade do continente. Então, é esse axé, entendeu? Esse axé vibracional que impulsiona a força da transformação. Então, se tu não consegue falar, que ótimo, porque não é pela palavra que vai ter... porque eu estou conseguindo sentir exatamente o que tu está dizendo. Então, não é a palavra que está fazendo esse sentir, não é a palavra que está fazendo a Jana chorar, não é? Entendeu? Sim. E uma coisa que você falou desse K, do África Fé, Marco Ribas, ele mudou para cá e ele tinha duas coisas. O nome dele é Marco Antônio, o nome de nascimento, mas Marco Ribas, ele colocou Marco em homenagem a uma tribo indígena, Macus, e o K, ele tinha uma referência com esse K, e ele fazia questão de falar para as pessoas, não é cu de cu, é cu de KU, Marco com KU. Então, como ele era muito intencional, hoje, com a maturidade que eu tenho, passados anos e tal, eu entendo qual era a intenção que ele teve nessas mudanças, né, nessas transformações. Mas, enquanto você estava falando, eu fui puxando aqui um dos poemas que eu queria muito compartilhar com você. Enquanto eu não acho ele, você, no meio de uma das suas falas, eu me lembrei de uma senhora que eu conheci, Kátia. Eu não sei o nome dela, porque no lugar, em respeito, a gente só podia chamar a pessoa de mama. Então, ela era a mama. E aí, foi no Haiti, logo depois daquele terremoto, né? E eu tive lá E eu tive lá como voluntária, com uma série de outros órgãos não governamentais de voluntários para ajudar naquele setor. E eu pensando o tempo todo, o que eu vou fazer lá, gente? Eu só sei cantar e tocar um violão mal. Aí tá vendo médico, enfermeira, aquelas trem. Mas eu fui. E aí, no dia, 25 dias depois, eu vi essa mama acordando todos os dias de manhã, cantando a mesma música em creole. E aí eu quase morri, né? Porque é o creole que o papai falava. Ali teve os espanhóis primeiro, depois foram os franceses, devolveram para os espanhóis, com aquela confusão. E o creole era misturado com o francês, que era o que o papai falava. Aí eu já quase enfiei uma faca no peito e saí arrastando no chão, né? Porque eu falei assim, meu Deus, ele tentou ensinar tantas vezes e eu não sei falar. Mas eu fui atrás do canto que ela estava fazendo e perguntei para ela, né? Eu falei, mama, por que a senhora canta isso todos os dias, 5 da manhã? Isso fala de quê? Aí ela falou que falava sobre a fidelidade de Deus. E ela fazia assim. Aí eu olhei, Kátia e Jana, tudo aquilo no chão, ainda tinha mau cheiro, aquela coisa misturada de concreto no chão, com lixo, com tudo junto. E eu apontei assim e falei assim, como assim? E ela simplesmente olhou bem nos meus olhos, como diz o cearense, bem nas bilas dos meus olhos, e fez assim, because I'm alive, dear. Porque eu tô viva, querida. E aí eu voltei e transliterei essa canção, que ficou mais ou menos assim. Tu fidèle, c'est tout fidèle, c'est yeah.
C'est partout sous la terre, anche tu fidèle. C'est tout l'amour, c'est tout l'amour, c'est tout l'amour, c'est tout l'amour, Seigneur. C'est partout sous la terre, anche tu l'amour. C'est tout fidèle, Seigneur. C'est partout sous la terre, anche tu fidèle. Que lindo! Eu já ia perguntar, ué, Meu Deus! Eu ia perguntar, ué, um café de arte não tem música? Olha que coisa linda. Tá estranhando. Gente, eu tô atravessadíssima, porque, bom, eu sou apaixonada pela obra do seu pai, eu sou apaixonada pelo teu pai. Eu tive a honra de interpretar a Elza Soares no Teatro Musical Brasileiro, e a Elza se diz uma Marcou de saia, né? Ela diz isso. Eu sou Marcou de saia. Quando eu conheci ela, eu tinha 17 anos. E assim que ela me viu, assim, né? Olha, querida, eu sou Marco de saia. Ela diz isso, ela sai por aí dizendo isso, porque realmente ela se identifica muito com essa força coronária que era o seu pai, assim. Eu acho que a conexão que seu pai... Teu pai viajou muito, né, irmã? Meu pai tinha muitas conexões, poliglota. Ele era poliglota, ele parou de estudar na época que a gente chama de ginásio, em Pirapora. E aí ele morou uns anos em Paris, depois morou na ilha de Saint-Luche, na Martinica, que inclusive um grande amigo dele disse que a casa que ele morou está lá, do mesmo jeitinho, falou, um dia vocês têm que vir aqui conhecer. E depois ele esteve na África várias vezes, né? Eu me lembro a gente menina na década de 90, quando teve a independência da Namíbia. E aí ele foi o único brasileiro convidado, e assim, tem uma história até engraçada vinculada a isso, que Lira, a gente riu domingo, esse fim de semana passado, o retrasado que eu tive na casa dela, a gente chorou de rir. Que ele chegou cheio de música, né? E aí ele acordava a gente da infância até a adolescência. Passarinho pior, 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 passarinho pior, 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 todos os dias. E quando a gente entrou na adolescência, a gente falou, pai, nós não aguentamos mais esse passarinho. Chega dessa música da Namíbia, a gente não aguenta mais. Aí um dia ele abriu a porta. Aí, gente, não, nem assoviado, a gente não quer ela de jeito. A gente saturou. Então ele tinha esse lugar, assim, ele lia muito, né? Ele lia muito, era um homem de muita consciência, ele era consciente demais, muito consciente. Eu me lembro que quando ele estava bem fraquinho, já bem perto de partir, eu estava segurando ele assim, Lira foi resolver umas coisas da quimioterapia, e eu fiquei em pé segurando ele assim para ele escovar os dentes, de repente ele falou assim, me solta um pouquinho. Aí ele passou a mão assim no rosto, olhou bem para ele no espelho e falou assim, estou pronto. Eu tô ouvindo um passarinho. Falei, nossa, até nessa hora ele é consciente, assim, né? Eu tô ouvindo um passarinho aí no fundo, eu não sei se... É falso. Não, mas tá ótimo. É falso. Bom, bem ali, ó. Não, é obra de Fatão. Eu tô ouvindo passarinho. Tá muito lindo. Mas olha,
Nós estamos no Eu queria, caminho já que final, você falou da Elza, se nós vocês me estamos permitissem, não sei encerrando. como é que tá o tempo, você me interrompe, tá? Mas Não, na verdade, a gente... Tá me ouvindo, Picotou? Tinha até picotou um pouquinho. Estamos quase nos aproximando do fim, quer dizer, já estamos bem próximas do final, mas eu acho que cabe uma historinha. Na verdade, a gente já tá no final. Eu vou pedir para que a Ju ela fale da Elza, dê suas considerações para a gente encerrar esse programa bonito. Gratidão. Tá bom. Eu aproveitei um trecho da Elza, de quando vem aquela frase, né? A carne mais barata do mercado é a carne negra. E aquilo foi muito forte, né, gente? Aquilo foi muito forte. Eu até pergunto assim, quem não assistiu o bendito do filme Amistad, assiste. Uhum. Forte o sol. Exatamente. Uma freira bem na beira do abismo. História cheia de racismo. Não posso falar. Não é hora. Lá vem o coronel. Cordel sem rima e só tem um papel. Ausente o gosto do mel, mas é dele, bem grande o velho anel. Do infiel que gerou em dor quando pariu Gabriel, Pedro e um tal Emanuel. Nem sabia quem era a noiva e se era para ela mesmo o anel. Foi bem na hora do escudo e broquel, alisei o cabelo e passei forte o gel. Cantiga fina e desafinada saía do bordel. Enlouqueceu? Assim você não vai pro céu? Veio moça, esticou o olho, era lágrima além do véu. Firma a alegria no seu coração, o amor ainda fiel. Findou em esgrima um texto, agulha e papel. Rogou força ao parir o tal Gabriel, Pedro Emanuel. Rimou feio sem graça, roncou a voz, eram duas raças. Da graça, linha garça, ela nem disfarça. Terminou tudo em queimação do fel. Inimigo cura um umbigo que sarou o ato. Na cruz saltou de fato. Era o trato. Agora, enfim, no tato mulher da reza e da oração, é ela, cheia, feito pintura em autorretrato, moldada em todo o quarteirão. Que lindo, que lindo. Que lindo. Gratidão, Ju, irmã. Foi eu tentando soltar o lágrima seca. Ju, gratidão imensa. Gratidão pela sua presença. Sim. Pela bonito. sua partilha. Foi um programa especialíssimo que a gente vai ter também podcast, então a gente quer convidar os africafeinados para migrarem para outras plataformas também, para indicarem a gente como podcast nessas redes streams. Eu não tenho palavras, estou aqui muito agradecida, Cate, grata pela partilha de hoje, esse xerê filosófico. Sigam a Júlia Ribas nas redes, ouçam Marcu, ouçam as poesias de Júlia, leiam, consumam, porque é realmente edificante, transformador, é arte. É sobre isso. Eu que agradeço, gente. Eu fico com uma fala dele, assim, de uma das músicas que fala: sentir é melhor que falar. Obrigada mesmo. Muito obrigada. É sobre isso. Beijo, irmã, porque sentir a nossa verdadeira potência. Rotep Família. Vitória é o nosso destino. Até a próxima.